Ok, vamos para a palavra de Deus nessa manhã. O título da minha mensagem hoje é A Visão de um Milagre. A Visão de um Milagre. Então você que está anotando, e eu te estimulo muito a anotar, a trazer papel, a trazer caneta, para anotar, a ter as suas anotações aí, né? Quem é mais tecnológico, quiser trazer o seu iPad, quiser trazer o seu tablet, o seu celular, né? Um desktop, você pode montar aí na frente, conectar os cabos, a gente providencia energia para... Não, brincadeira, tá? Mas traga seu material, anote, porque sabe, durante a semana, quando dúvidas vêm na nossa cabeça, quando perguntas vêm assim, nossa, como é que era mesmo aquele versículo que eu ouvi domingo? Quantos passam por isso também? Sabe, de você pensar, nossa, como é que era mesmo aquela frase que eu ouvi domingo? Eu preciso disso para agora, eu preciso declarar. Então esse é o momento, traga. Então para você que está anotando, o título da minha mensagem é A Visão de um Milagre. Eu quero ler o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12, nós vamos ler, e diz assim, nós vamos pular apenas o versículo 4 e o 5, nós vamos ler, diz assim, a versão, a nova, a NTLH, a versão NTLH. Jesus ia caminhando, quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados? Foi por causa dos pecados dele, desculpa, ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva e passou a lama com saliva nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego então foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos, os vizinhos do cego e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, não é esse o homem que ficava sentado pedindo esmolas? É, diziam alguns, não é ele. Diziam outros, mas é parecido com ele. Porém, ele mesmo dizia, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, parece que ele não sacou que era com saliva, fez um pouco de lama, ele não estava vendo ainda, alguém tinha que contar, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. E onde está esse homem? Perguntaram eles. Não sei, respondeu o homem. Amém? Que texto maravilhoso, que texto lindo. Deixa eu pedir só para a equipe tirar um pouquinho de retorno meu aqui, baixar um pouquinho. Obrigado. Sabe, eu estava pensando nessa semana, enquanto estava preparando essa mensagem, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aí lembram quando conheceram o amor das suas vidas? Ou quantos aí lembram um momento que se apaixonaram? Quantos lembram, gente? Vamos lá, todo mundo, ok, lembram. Os que não lembram, nunca tiveram essa experiência, vão ter um dia, né? Mas as emoções que a gente sente, não é mesmo? Aquelas risadas assim, sem propósito, você está fazendo qualquer coisa, você está mexendo o feijão, você está limpando o banheiro, daqui a pouco você está pensando e começa a rir, aí a pessoa diz, o que você está fazendo, cara? Está tão gostoso limpar o banheiro, não, nada, deixa, não é nada, você tem até vergonha de falar, porque você diz, nossa, eu estava pensando nela, eu estava pensando nele, aquela euforia, né? O coração parece que vai sair pela boca, quando você sabe que está chegando o momento de encontrar a pessoa amada, sabe, já experimentaram isso? Eu vou ser muito sincero aqui hoje para vocês, eu vou me declarar para minha esposa, obviamente, obrigado, mas eu lembro muito bem da primeira vez que eu vi a Débora, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro isso, é verdade, tá? Eu não lembro só quando eu preciso preparar um exemplo, mas eu lembro isso constantemente, me vem essa imagem, às ela dá um sorriso diferente, e eu me apaixono de novo, e aí eu lembro daquele dia, e é verdade, mas eu lembro como se fosse hoje, sabe? Ela me viu um dia, numa semana, mas eu não consegui ver ela, porque quando me mostraram ela estava longe, assim, e eu só vi assim a parte de cima da cabeça
cabeça, eu não consegui ver, ela estava mais longe. Mas a primeira vez que eu realmente vi ela foi a gente estava num instituto juntos, e eu olhei e eu disse, eu estava esperando ela, porque já tinham me falado que ela vinha, que ela ia ser, né, ela ia estar no instituto, e eu magicamente era no instituto de música. Eu não sou o cara da música, isso não é comigo, mas eu magicamente me inscrevi às pressas para fazer música. Sabe que instrumento que eu fui fazer? Adivinhem? Teclado. Então você adivinha, meu amigo, quantas notas saiu? Até hoje eu sei fazer o dó, ré, mi. Não, eu sei fazer o dó com baixo. Não vou falar para vocês não acharem, né? E eu me inscrevi, eu vi ela estava usando um moletom tipo canguru, roxo não, era lilás, com capuz, com cabelo solto, ela usava uma franja assim para o lado, de jeans, calça jeans, e quando eu vi, eu me apaixonei à vista. Foi no mesmo segundo, eu já comecei a sorrir, eu disse, meu Deus do céu, essa é a menina dos meus sonhos, não é possível. Ela usava aparelho assim, em todos os dentes, e mais dentes ainda que tivesse, mas era o sorriso mais lindo que eu já tinha visto na minha vida, aquele sorriso refletia assim, né? Era lindo, eu disse, meu Deus do céu, era tudo que eu sempre sonhei. E eu fui conversar com ela, e a nossa primeira conversa foi a conversa mais esquisita para pessoas que estão se conhecendo pela primeira vez, e porque a nossa primeira conversa foi sobre filhos, sobre criação de filhos. Eu sei, eu precisava melhorar as minhas cantadas, eu sei disso, mas deu certo. Sabe, mas eu lembro disso como se fosse hoje, e eu também lembro de uma outra coisa. Eu lembro também do tanto de problema que eu causava para os meus pais, não porque eu era uma pessoa problemática, mas porque pessoas apaixonadas só pensam no alvo da sua paixão, não conseguem mais comer, não conseguem mais vestir direito, quando sai de casa você vê que um pé está com meia, outro pé está sem meia, você está com a cabeça em outro lugar. Mas eu lembro como se fosse hoje, que eu orava a Deus, que eu estava passando um momento diferente na minha vida, e esse é outro testemunho. E eu só dizia para Deus, Deus, muito obrigado pelo dom da visão, por conseguir ver essa necessidade, porque, sabe, olha tudo que eu estaria perdendo se eu não conseguisse ver, se eu fosse cego. Deus, muito obrigado por poder ver isso. Sabe, é incrível, porque a gente só pensa na pessoa que a gente ama quando a gente está apaixonado, mas sabe, eu fiquei pensando a respeito desse homem cego. A Bíblia nos conta várias curas de Jesus, várias e várias curas de Jesus, de vários tipos de enfermidade. Mas nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas um relato de cura de Jesus é de uma pessoa que nasceu enferma. Todos os outros não mencionam que a pessoa nasceu com aquela enfermidade. Esse é o único relato nos evangelhos que a pessoa nasceu desse jeito. Ou seja, ela nunca viu a beleza de nada. Ela nunca teve a oportunidade de ver como era lindo o mar, e agora ela deixou de ver. Ela nunca teve a oportunidade de ver o rosto da sua mãe, do seu pai, e depois deixou de ver. Não, ela literalmente nunca viu. Ela não sabe como que é ver. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que nascem com alguma deficiência, alguma doença, que ela não é que ela experimentou alguma vez e depois deixou de experimentar. Não, ela nunca teve esse tipo de experiência. Sabe, depois a Bíblia conta lá em Atos outros 2 casos, mas daí em Atos, de pessoas que também foram curadas de doenças de nascença. E a verdade é que essa pessoa não tinha esse relacionamento como nós temos, de conhecer coisas como nós vemos, de ver o mar, de ver as pessoas, de ver a vida acontecendo. Eu fiquei pensando, de ver o seu próprio rosto no reflexo. Você já pensou como deve ser você não saber qual é o seu rosto? Sim? Alguém já passou aí no meio do mato ou em acampamento durante um tempo suficiente para dizer, quando se enxerga no espelho, diz, nossa, eu não lembrava que eu tinha essa pinta. Alguém já passou por isso aí? Não? Gente, só eu. Tem ninguém para me ajudar hoje. Sabe que você passa tanto tempo sem um espelho, sem alguma coisa, quando você se olha no espelho, você diz, caramba, e olha a pessoa, por que você não disse que meu cabelo estava assim? Olha como é que está minha maquiagem toda borrada. Aí sim, né? Aí sim. Ok. Agora, a questão aqui de uma doença de nascença é que toda enfermidade naquela época, qualquer tipo de doença, seja ela de nascença ou não, ela, na cabeça das pessoas daquela época e da religião, dos religiosos daquela época, ela estava ligada com o pecado.
Se uma pessoa estava enferma, é porque ela tinha cometido algum pecado, e aquilo literalmente era punição por ela ter cometido um pecado. Agora imaginem esse homem, ele havia nascido cego. Como é que é? Como é que um bebê no ventre da mãe pode ter cometido pecado? E é por isso a pergunta esquisita dos discípulos. Eles olham aquele cego, que provavelmente era super conhecido, eles já sabiam quem era, e dizem: Jesus, essa pessoa, ele está cego, ele nasceu cego, pelo pecado dele? Olha que esquisita essa pergunta, porque eles sabiam que ele tinha nascido cego, ou porque os pais dele pecaram, que tipo de coisa? Havia um tipo de discussão religiosa, de que inclusive fetos podiam pecar, naquela época, era essa loucura completa, e vocês sabem que o pecado afasta pessoas de Deus, afasta pessoas da comunhão de Deus. Naquela época, o pecado não afastava as pessoas apenas da comunhão de Deus, mas afastava as pessoas da comunhão uns dos outros, porque pessoas em pecado estavam impuras, estavam afastadas dos seus entes queridos, estavam afastadas de pessoas de bem. Está dando para ver a hipocrisia na coisa? Vocês estão conseguindo sentir um cheiro de hipocrisia? Sim, ela está no ar, e era isso que estava acontecendo. Agora, o que me chama mais atenção é que Jesus estava, o texto diz, começa assim: Jesus estava caminhando. Como é que diz o texto? Jesus ia caminhando quando viu um homem que havia nascido cego. Jesus ia caminhando quando via um homem que havia nascido cego. Caramba! Jesus não estava procurando alguém para curar, como às vezes ele fazia. Jesus não estava indo numa direção com o objetivo de chegar numa pessoa, como às vezes ele fazia. Quantas vezes nós lembramos de ler o texto em que Jesus estava indo para um lugar, e ele diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou por ali, eu vou por aqui. E todo mundo diz: Jesus, mas por que eu vou por aqui? Ele encontrava alguém naquele caminho, ou ele encontrava alguém na passagem, ele já estava esperando, ele chamava a pessoa pelo nome. Vocês lembram de cenas assim? Jesus procurando pessoas para quem, ou pessoas vinham até Jesus para ser curadas e dizia: Jesus, por favor, filho de Davi, me cura. Jesus, e Jesus curava pessoas que vinham até ele, ou ele ia até pessoas de forma intencional. Mas nesse texto, não. Jesus estava apenas caminhando quando fez esse milagre. Não parecia ter sido planejado como outras vezes, não parecia que Jesus havia mudado a rota dele como outras vezes, não parecia que aquele homem tinha pedido alguma coisa para Jesus. O homem não pediu nada, o homem era cego, ele não viu ninguém chegando. Vocês viram no texto que ele não pede absolutamente nada para Jesus? Jesus apenas estava chegando, não foi planejado, não houve mudança de direção, não houve pedido, apenas Jesus e o seu grande amor, que se recusa a deixar alguém ficar da mesma maneira, na mesma dor, na mesma miséria. Sabe, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã: Jesus tem algo para nós. Jesus tem algo para você, Deus tem algo diferente para você. Mas sabe, a verdade é que, como nós encaramos o dono dos milagres, o autor dos milagres, determina que tipo de milagre nós vamos experimentar. A maneira com que nós nos deparamos e a maneira como nós encaramos e reagimos ao dono dos milagres, ao Deus Criador, determina que tipo de milagre e que tipo de experiência nós vamos ter. Vamos para isso? Vocês estão comigo? Quantos estão comigo? Sabe, em primeiro momento, muitos de nós podemos pensar: ok, esse homem foi curado de cegueira, e nós já vamos falar a maneira com que ele foi curado de cegueira, que é uma maneira nada convencional, né? Ou alguém lembra aí de ter ido no médico com uma tosse, uma dor de garganta, e dizer: olha, eu preciso aqui de um remédio, e o médico, ao invés de olhar sua garganta, ao invés de receitar amoxicilina, ele dá um cuspidão na bandejinha de inox que está em cima dele, e diz: olha, pega esse cuspidão, dá uma misturada com um pouquinho de pó e passa na garganta. Vamos deixar por aí? Tá bom assim, né? Eu não lembro disso, mas nós já vamos falar sobre isso. Sabe, muitos podem pensar que esse homem, na verdade, ele encontrou cura, ele encontrou aquilo que ele mais precisava. Ele estava há anos sem ver, ele não via, ele não tinha vida social, ele não tinha vida de relacionamento. Na verdade, a Bíblia nos informou que ele era um mendigo, ele era um pedinte, ele vivia pedindo esmola, certo? Então, esse homem, nós vemos que muitos podem pensar, dizer: ok, esse homem, ele estava na verdade no lugar certo, na hora certa, e esse foi o motivo pelo qual ele foi curado. Ele só foi curado porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Isso é o que nós pensamos às vezes na nossa vida.
Ei, eu preciso estar no lugar certo, naquele lugar, senão eu vou perder a oportunidade. Eu preciso frequentar aqueles círculos de amizade, senão eu não vou ter jeito de chegar. Sabe, eu preciso me relacionar com essas pessoas, eu preciso estar naquele lugar, porque quando eu chegar naquele lugar, as oportunidades e as portas vão abrir para mim. A gente pensa isso o tempo todo. Eu preciso estar em lugares que abram as portas para mim, lugares que resolvam os meus problemas, pessoas que atendam as minhas demandas. Eu preciso chegar, porque se eu estiver no lugar certo, na hora certa, eu vou ter aquilo que eu estou tanto buscando. E talvez a gente pense dessa maneira, mas a verdade é que não foi bem assim. O lugar definitivamente não tem nada a ver com a cura. O homem vivia naquele lugar. Ele vivia, ele conhecia aquelas pessoas. E esse é o ponto esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Quem é mais importante do que onde? Quem é mais importante do que onde? Quem vai trazer a libertação é mais importante do que onde você vai obter ela. Quem vai te trazer cura é mais importante do que onde você vai obter a cura. Sabe, esse homem, ele simplesmente vivia naquele lugar. Era o lugar de vida dele, era ali que ele comia, era ali que ele se trocava, era ali que ele fazia as necessidades dele, era ali que ele tinha tempo de descanso. Aquela era a vida dele, naquele lugar, naquela cidade. Ele vivia no lugar onde a sua vida era miserável. Ele era um mendigo, vivia de esmolas do resto dos outros. Aquele era o lugar de miséria daquele homem, mas também era o lugar de vida daquele homem. Ele só conhecia esse tipo de vida, era tudo o que ele tinha. Mas deixa eu falar uma coisa, Jesus passou pelo lugar de miséria daquele homem. Jesus foi até o lugar de miséria daquele homem. Jesus não frequentava os ambientes de pessoas curadas, vocês lembram disso? Esse não era o modus operandi de Jesus. Ele não gostava de ficar onde tinham pessoas que não precisavam de cura, onde tinham pessoas que não precisavam de libertação. Jesus inclusive disse, olha, eu não vim para aqueles que estão bons, para aqueles que estão sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que realmente precisam de mim. Jesus, eu amo que Jesus, ele vai até o lugar do homem, aonde ele está, e Jesus não tira o homem do lugar de miséria. Gente, morador de rua, um pedinte, um mendigo, provavelmente cheiroso não estava, eu imagino. Jesus não se importa com isso, ele não diz, olha, quer saber de uma coisa, vem para cá, vem para fora aqui. Vamos num cantinho aqui e vamos resolver essa situação aqui e eu vou te curar. Jesus vai até o lugar de miséria daquele homem, porque mais do que uma cura, Jesus queria deixar algo muito claro para as pessoas que estavam ali, para aquele homem e para quem leria depois. Jesus não precisa de lugares bons e cheirosos, você não precisa procurar Jesus em lugares específicos, Jesus vai até onde a nossa miséria está. Ele nos alcança na nossa miséria, nas nossas dificuldades. Jesus entrou no seu espaço de miséria. Sabe, para o homem não era outro lugar, nem outra hora, era o mesmo lugar de todos os dias, e todas as horas do dia. Ele era um frequentador daquele lugar. Ele não era apenas um frequentador daquele lugar, ele era um morador daquele lugar, ele vivia naquele espaço. Sabe, Jesus vai até o lugar de miséria para tirar aquele homem da miséria. Jesus não pediu por um banho primeiro, o rapaz era mendigo, Jesus não pediu coisas para aquele homem, Jesus não pediu uma mudança de hábito, Jesus não pediu um mindset diferente daquele homem, Jesus simplesmente trouxe cura e transformação, porque cura e transformação da parte de Deus não começam com hábitos, não começam com mindset. A cura e a transformação que o Pai tem para nós, que tem para você, tem para mim, começa com Jesus, o Filho de Deus, passando pelo seu lugar de miséria. Não começa com mudança de pensamento, não começa com mudança de novos horizontes. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair desse lugar para ver se a minha vida muda. Sabe, a nossa vida não muda, sabe por quê? Porque ela é nossa e a gente carrega ela para onde a gente está. Está dando para entender isso? Se nós temos dificuldades, nós temos vícios, nós temos problemas, nós temos coisas que estão nos afligindo, mudar de lugar simplesmente vai fazer com que o problema que está aqui passe para o lugar onde você vai estar. Nós precisamos entender que Jesus está pronto para ir até onde a nossa miséria está. Ele quer nos transformar no lugar da nossa miséria. Ele quer transformar o nosso lugar de miséria, de dor, de sofrimento, que sempre foi visto como algo ruim, num lugar de transformação.
E se antes nós olhávamos para aqueles lugares, para aquelas situações com o coração doendo, com o coração triste, com o coração de derrota, com o coração de decepção, Jesus quer fazer que também os nossos lugares, os nossos ambientes sejam remodelados, sejam mudados na nossa mente, e ao invés de ver dor, agora nós vamos ver alegria, ao invés de ver decepção, nós vamos ver vida, ao invés de ver tudo de ruim, Deus vai mudar para tudo de bom. Está dando para entender? Estão comigo, igreja? Sabe, a transformação de Jesus começa com a misericórdia dele por nós. E eu amo essa palavra misericórdia. Sabe, eu sempre ouvi essa palavra misericórdia e isso soa muito claro nos ouvidos de todo mundo que fala português. É muito claro o que é ter misericórdia. A gente falaria ter compaixão das pessoas, né, sentir pena das pessoas. Mas a palavra misericórdia, ela é literalmente composta e criada depois da junção de duas palavras no latim. E eu quero te falar isso porque a primeira parte da palavra significa ter compaixão, mas a segunda parte da palavra, cordes, significa coração. Então, basicamente, é como ter compaixão do coração, ou significa ter a capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente. Jesus, quando vem ao nosso encontro, ele não é como uma fada do dente que aponta a sua varinha mágica e ela não está nem aí para nada, ela simplesmente faz uma mágica acontecer porque alguém está pedindo e alguém fez aquilo que ela pede. Jesus não é assim. Jesus não tem um saco de bênção nas costas e começa a distribuir bênçãos simplesmente porque Ele quer. Jesus faz isso porque primeiro Ele tem misericórdia. Ele sente a nossa miséria no próprio coração e diz: eu não posso permitir que os meus filhos, que as minhas filhas, aqueles quem eu amo, aqueles a quem eu entreguei a minha vida, continuem vivendo nessa miséria. Deixa eu te falar, às vezes nós temos dificuldade de mostrar a nossa miséria para Jesus, e a única coisa que Ele quer ver, porque é aquilo que traz e comove o coração dEle, em nosso favor. Qual é o seu lugar de miséria hoje? É óbvio que isso aqui é uma figura de linguagem, ninguém aqui, quem sabe, está na miséria, como nós conhecemos, mas qual é o seu lugar de miséria? O que não te deixa ver a beleza da vida? O que não está te permitindo ver a cor dos oceanos? O que não está te permitindo enxergar a beleza nas pessoas? O que não está te permitindo enxergar a beleza no teu relacionamento conjugal, na tua família, no teu trabalho, na tua profissão? O que não está te permitindo enxergar a beleza? Qual é o teu lugar de miséria? Será que é o seu casamento? Pode ser, quem sabe, que as dívidas acumularam e estão te cegando para ver a beleza da vida? Por más decisões, quem sabe? Ou talvez a ansiedade toma conta dos teus dias, toma conta da tua mente, e você fica naquele pensamento cíclico que não muda, e vai e volta e continua, e isso começa às 8 da manhã quando você acorda, ou às 7 da manhã quando você está indo para o banho, e quando são 6 da tarde, você olha para o relógio: meu Deus, já são 6 da tarde, e parece que eu não fiz nada, porque a ansiedade tomou conta do seu coração, os pensamentos de preocupação. Talvez o seu lugar de miséria seja na sua mente. Muitas vezes nós lutamos com lugares de miséria que estão literalmente dentro de nós. Quem sabe seja uma doença no corpo, ou uma doença na sua família. Quem sabe é aquele sentimento de que parece que a vida não avança. Sabe isso? Que você pedala, é como se você olha: nossa, parece que a minha bicicleta está sem a corrente, caiu a corrente, eu estou pedalando, mas as rodas não saem do lugar, a bicicleta não anda para frente. Sabe essa sensação? De que parece que você já fez tudo, você já mudou tudo, você remudou de novo, você testou outra coisa, testou outro, e testou milhares de coisas, e parece que você não consegue andar para frente, parece que você não consegue deslanchar, sair. Quem sabe esse seja o lugar de miséria nessa manhã para você. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus pode passar hoje, onde você está na sua vida, e te fazer um convite para transformação. Sabe, porque quem é mais importante do que onde? Mas na verdade é que aquele homem só foi curado, não porque ficou apegado em como seria curado, mas também por quem ele seria curado. Porque se aquele homem estivesse preso em ser curado da maneira dele, do jeito dele, como ele esperava, provavelmente ele não teria sido curado. Porque a maneira com que Jesus utilizou para curar esse homem foi completamente esquisita. Ei, deixa eu te falar, a maneira que Deus usa para curar o nosso coração
nem sempre é igual à maneira que Deus usa para curar o coração do nosso irmão. Deus tem modos diferentes de tratar com cada um de nós, porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Sabe, tem pessoas aqui que gostam de trabalhar no meio da pressão. Alguém? Pessoas que amam trabalhar na pressão, e quanto mais pressão, parece que mais resultado conseguem. Aquilo anima, aquilo estimula. Tem outras pessoas que, se você põe pressão, a pessoa salta para trás, a pessoa cai, porque nós somos diferentes, temos personalidades diferentes. Mas sabe de uma coisa? O nosso Deus não é um Deus individualista, mas Ele é um Deus que conhece cada coração, cada alma, cada estrutura, cada desejo, cada vontade, cada pensamento. Ele não é um Deus que nos trata na massa, que nos trata apenas como um grande grupo dos filhos dele, a igreja dele. Não, Ele também nos trata como a filhinha dele, como o filhinho dele. Deus nos trata individual, e sabe, para esse homem foi dessa maneira. E esse é o segundo passo para quem quer viver os milagres de Jesus, é entender que os métodos não importam quando Jesus chega na cena. Métodos não são mais importantes quando Jesus chega na cena. Sabe, nós precisamos nos desfazer do apego aos métodos, porque métodos podem mudar, mas Jesus nunca muda. Jesus nunca muda. Por que será que Jesus usa métodos nada convencionais com esse homem? Por que esse método de cura? Por que não apenas uma ordem, como Jesus já havia feito antes? Jesus já tinha curado antes, como vai? Teve uma pessoa que Jesus curou, que a pessoa nem sequer estava próxima de Jesus, estava na cama, numa casa, em outra cidade. E Jesus disse, vai, está curado. Para o dono, o patrão dessa pessoa, que veio trazer a doença do rapaz. Jesus já colocou a mão sobre pessoas, Jesus já abraçou pessoas, Jesus já deu ordem a pessoas, mas nessa pessoa especial, Jesus usa a sua saliva e um pouco de terra e um lodo para colocar nos olhos daquele homem. E eu sempre fico pensando, por que Jesus fez isso? Da mesma maneira que nós pensamos no nosso dia a dia, Deus, por que desse jeito comigo? Por que com fulano, com a Agatha e o André foi dessa maneira? Eles simplesmente disseram, Deus, Tu vai cuidar de nós, e nós vamos ficar firmes, como nós acabamos de ver esse lindo testemunho, e na semana seguinte eles foram contratados num trabalho que eles nunca tinham feito na vida. Não sei se vocês entenderam isso. Eles não eram corretores. O André foi oferecer o trabalho de marketing para aquela empresa, e eles, não, vocês vão ser corretores, e dentro de um ano se tornaram sócios. Deus, por que não é assim comigo? Por que nos primeiros 15 dias de trabalho eu não consigo vender, assim como aconteceu com eles? Quem sabe esse homem podia estar perguntando a mesma coisa. Ei, eu não sou cego, mas eu escuto, eu já ouvi histórias que Jesus não passou nada no olho de ninguém. Jesus simplesmente deu uma ordem. Talvez ele podia pensar, Deus, por que esse método comigo agora? Por que não dá apenas uma ordem? Para que chocar todos com esse método tão esquisito? Os métodos de Jesus para o milagre sempre pedem a nossa participação, e esse é o ponto. Jesus é quem faz os milagres, mas Ele pede a nossa participação. Qual participação? Ei, o que eu posso dar? Jesus, você não entendeu. Quem está precisando do milagre sou eu. Se eu preciso do milagre, é porque eu não dou conta de alcançar aquilo que eu estou pedindo. Como é que eu vou participar desse milagre? Jesus, você está entendendo aonde eu quero chegar? Agora, Jesus pega um pouco de lama para sujar, e suja os olhos do homem. Basicamente Jesus diz, ok, minha parte está feita, agora a tua parte é dar um passo de fé. A tua parte é sair pela cidade tateando no escuro, só que agora não só fedorento como um mendigo, cego sem ver nada, mas agora também com barro nos olhos, na frente de todas as pessoas. Ei, e eu quero que você lave o seu rosto, não na casa dos seus pais, porque eles tinham pais, depois você pode continuar em casa, você vai perceber disso. Eu não quero que você lave o seu rosto escondido, eu quero que você lave o seu rosto no tanque de Siloé. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o tanque de Siloé ficava no centro da cidade, e era o lugar mais conhecido pelas pessoas da época.
Esse lugar era histórico, porque o rei Ezequias, ele construiu dutos que vinham desde o Monte Sagrado, que traziam água pura. Quando o rei Ezequias percebeu que seria, há muitos anos atrás, que Jerusalém seria sitiada por outra nação, então para eles não ficarem sem água, o rei começou a construir, eram 580 metros em zigue-zague, de dutos feitos na pedra. Aquilo demorou um tempo para fazer. Quando aquilo ficou pronto, as pessoas cantavam de alegria, fizeram músicas, a cidade fez música de comemoração, ou seja, era o lugar mais histórico, emblemático. Aquilo era uma piscina de 7 por 10, por mais ou menos 2 metros de profundidade, que armazenavam as águas puras para aquela cidade. Jesus diz: ei, vai lavar os teus olhos nesse lugar, diante de todos. Eu fico pensando, Jesus dizendo: ok, o que será que ele vai fazer? Vamos ver agora. Pedro, olha só. Eu preciso de um passo de fé dele, porque é o passo de fé dele que vai ativar o milagre que eu já fiz nele. Pedro, o que será que ele vai fazer? Eu imagino todos os discípulos em volta pensando: não, ele não vai fazer isso. Não, na frente de todo mundo. Não, impossível. E o que o homem disse? O homem foi imediatamente, ele não falou nada. Ele basicamente disse no coração: sim, é comigo, estou indo. E ele foi em direção ao tanque, lavou os olhos e foi curado. Os métodos de Jesus para o milagre pedem o nosso comprometimento, a nossa participação. Por que no tanque de Siloé? Não poderia ser em qualquer outro lugar. Tinha que ser lá no tanque mais famoso da cidade. Sabe, anos antes, aquele tanque havia sido alvo da alegria do povo inteiro, porque a água viria para a cidade. Agora, aquele tanque era o lugar da alegria de um homem que voltou a ver a beleza da vida. Começou a ver a beleza da vida. Deixa eu te falar uma coisa: que áreas da tua vida você precisa que Jesus mande você lavar os olhos, para que você comece a ver a beleza daquilo que Deus está fazendo? Que áreas da sua vida você precisa começar a viver a beleza de Deus em você? Não procure por métodos, procure por Jesus. Não procure ser conhecido por um homem de métodos, por um homem que ama métodos, mas procure ser conhecido por um homem ou uma mulher que procuram o tempo todo por Jesus antes dos métodos. Métodos mudam, Jesus não muda, jamais. Nós sabemos que o melhor sempre fica para o final, sim ou não? O melhor da história sempre fica para o final, o ápice da história fica para o final, e com Jesus não é diferente. Escuta só, toda boa história é assim: o melhor fica para o final. Sabe, as pessoas daquela vizinhança conheciam esse homem a vida toda. As pessoas desse lugar conheciam esse homem a vida toda. Pessoas na tua vida te conhecem, quem sabe há bastante tempo, quem sabe te conhece há muito tempo, quem sabe no lugar onde você está, você tem família aqui, que te conhecem desde que você nasceu, conhecem as tuas dificuldades, conhecem as tuas falhas, conhecem aonde você caiu, conhecem aonde você não conseguiu levantar, conhecem as suas crises, conhecem a sua ansiedade. Pessoas conheciam aquele homem a vida inteira conheciam aquele homem, e é exatamente o que acontece. Sabe, num lugar pequeno, todos se conhecem pelo nome. É ou não é assim? Mas aquele homem, ninguém chamou o nome dele. Tanto é que eu estou falando a pregação toda sobre aquele homem. Não tem na Bíblia, as pessoas não chamavam ele pelo nome. Quem sabe não chamavam pelo nome porque não era importante para eles. Aquele homem estava rodeado de pessoas a vida toda, mesmo cego, mas ninguém foi capaz de ajudá-lo a sair daquela vida, a mudar de vida, ainda que cego. Provavelmente passavam longe, porque nem o nome dele eles chamavam. E isso é comum em pequenas comunidades, pessoas saberem o nome uns dos outros. Sabe, isso me mostra que aquele homem não era apenas cego para a vida, mas me faz ver que a vida era cego para ele também. Ele não era apenas cego para ver a vida, mas parece que a vida era cega para olhar para ele também. Como eu posso dizer que isso é tão parecido com os dias de hoje? Como eu posso te dizer que isso é tão parecido com a nossa vida muitas vezes? Você vive uma vida inteira, anos a fio do lado de pessoas, e a única sensação, você está rodeado por muitas pessoas, mas o seu único sentimento, a sua única sensação é dizer: parece que eu estou sozinho, parece que eu estou sozinha, parece que eu tenho ninguém. As pessoas, quem sabe, não são capazes nem de falar o nome,
nem te chamar pelo nome. Depois da cura, essas pessoas começaram a perguntar para esse homem e dizer: ei, onde é que foi? Onde é que está o homem milagroso? Onde é que está o homem que fez isso com você? E o rapaz diz: não sei, porque lembrem, ele era cego. Jesus colocou o lodo feito com cuspe nos olhos dele, mas ele continuava cego, e ele só passou a enxergar quando ele se lavou no tanque. Ele não viu mais Jesus. Ele disse: não sei onde está esse homem. Não sei? Como assim não sabe? Como é que você não sabe? E o homem começa a declarar: ei, deixa eu te falar uma coisa, eu era cego, eu não o vi chegando, mas eu ouvi a sua voz, havia algo de confiável nela, havia amor na sua voz, havia cuidado, não era uma voz como a de qualquer outro nessa cidade que eu já ouvi, era a voz de alguém que se importava comigo. Eu não o vi, mas na sua voz eu jamais vou esquecer. Mas então como é que você pode ser curado? Porque eu fiz aquilo que ele me mandou. Sabe, nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. Esse homem nunca tinha visto Jesus, nunca tinha ouvido a voz de Jesus, mas quem sabe na primeira vez que ele ouviu a voz de Jesus, ele disse: sim, eu farei. Quantas vozes tem na tua vida hoje? Quantas vozes falando em volta, mas nenhuma é para você? Quantas vozes chamando coisas, mas nada é para você? Quantas vozes dizendo o que fazer, mas nenhuma é direcionada a você? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, assim como fez aquele homem, sem que ninguém pedisse, sem estar programado, ele chega diante daquele homem, sem perguntar nada, começa a fazer um lodo no chão, pega do lodo, coloca nos olhos do homem e diz: você vai enxergar, vai e faz o que eu mando. Jesus faz isso na nossa vida. Ele vê a nossa miséria, ele chega na nossa miséria, ele transforma, não importa com qual método, ele só pede que nós possamos crer nele. E esse é o ponto 3, obediência vem antes de ver o resultado, sempre. Quantas vezes nós queremos ver para então obedecer? Queremos ver para então tomar um passo de fé, queremos ver para então acreditar que é Deus que está nos chamando para a nova vida. Aquele homem não viu nada, mas ouviu e obedeceu a voz de Jesus. Nem sempre Deus vai nos mostrar, nem sempre Deus vai te mostrar primeiro. Às vezes Deus vai fazer você ouvir, e o seu passo de crer na voz dele te fará ver a vida verdadeira ou não. Eu fico imaginando essa cena e aquele homem dizendo: eu não vi ninguém, mas eu ouvi a sua voz. Sabe, nós servimos a um Deus invisível, mas um Deus que nós cremos que tem todo o poder e toda a autoridade. Mas sabe, nós precisamos parar de crer num Deus que tem todo o poder e autoridade para o outro, e começar a crer num Deus que tem todo o poder e autoridade para nós. Porque para o outro viver é mais fácil do que para mim viver durante a semana. E eu preciso entender que eu preciso ouvir a voz de Deus, ainda que eu não veja, ainda que eu não enxergue. O passo que nós precisamos dar é o passo de fé. E eu termino com esse versículo que o apóstolo Paulo escreve no 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que ele diz: porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. O justo, o justificado por Jesus, vive pela fé e não por aquilo que está vendo. Como assim? Se você precisa atravessar para o outro lado e no meio tem um mar, impossível de ser atravessado a nado, não te preocupa, porque se Deus mandou, coloca o pé na água que Ele vai fazer a ponte acontecer. Nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que estamos vendo. É assim a vida com Deus. Eu amo que esse testemunho calhou justo hoje. Sabe, a Agatha no momento falou, disse: quer saber de uma coisa? Nós vamos deixar nas mãos de Deus. Nós sempre falamos que cremos em Deus, agora é hora de provar que nós cremos nele. E aconteça o que acontecer, nós não vamos tomar outra atitude a não ser esperar que o céu mande aquilo que eu preciso. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes para o nosso milagre acontecer, só está faltando largar as muletas, só está faltando largar os apoios e dizer: quer saber de uma coisa, Deus? Aconteça o que acontecer, chega, eu não vou buscar recursos, eu não vou buscar lugares, eu vou esperar a tua mão me socorrer. É sobre isso. A mão de Jesus nos socorre quando não tem mais nada que se possa socorrer. Mas enquanto a nossa confiança ainda está dizendo: não, mas para aí, se no fim do mês não chegar, eu tenho isso aqui. Se nesse dia não chegar, eu consigo aqui. Se isso não acontecer, eu me apoio aqui. E Jesus está esperando: ei, quando é que você vai lavar os olhos?
Quando é que você vai acreditar só na minha voz? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender que nós precisamos confiar na voz do nosso Mestre. Ainda que nós não vejamos nada, nós podemos sim ter um passo de fé, porque a voz dele é alta e clara, nos chamando para mais. Deus tem mais. Deus está chamando hoje pessoas a viverem pela fé. Quais são os lugares da tua vida? Quais são os ambientes que você precisa viver pela fé? E viver pela fé não é cruzar os braços e dizer, sentar numa cadeira e dizer, ligar o Netflix e pronto, ó Deus, manda aí, tá? Quando mandar. Não! É dizer, Deus, eu creio de todo o coração, eu estou aqui pronto para receber, e eu vou fazer o que o Senhor me mandar, eu não vou descansar enquanto eu não receber. Deus está chamando pessoas a viverem pela fé, a darem passos de fé, ainda que não vejam nada. Não pessoas que são guiadas por vontades ou desejos próprios, mas pessoas que são guiadas pela doce voz que está chamando. O que essa doce voz está te pedindo hoje? Passos de fé desatam milagres, mas o milagre sempre pede comprometimento com o autor do milagre. Esteja certo disso. Nós estamos em uma jornada de fé para expandir, nós estamos numa jornada de fé para nos expandir como pessoas, nos expandir como cristãos. Nós estamos numa jornada de fé para expandir a nossa igreja, para que mais e mais pessoas sejam tocadas pelo amor de Deus, e nós precisamos dar passos de fé. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e dizer, Deus, eu estou pronto para escutar a tua voz, fala comigo, ainda que eu não veja, ou ainda que a circunstância do meu redor esteja toda contra mim, ainda que o mal esteja se levantando contra mim, ainda que as vontades das pessoas estejam contra mim, ainda assim eu vou acreditar naquilo que tu estás me dizendo, porque eu não vejo, mas eu escuto a tua voz e tu estás no meu futuro. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor que nós servimos. Como você vai participar disso? Qual é a maneira que você vai participar do seu milagre? Qual é a maneira? O que Deus está te pedindo nessa manhã? Quais são as coisas, os tanques de Siloé que você precisa ir para lavar o seu rosto hoje? Será que nós podemos ficar de pé?